Boa noite a todas e a todos que nos acompanham nesta live aqui da Unifacip. Inicialmente quero agradecer à Unifacip, o diretor da Unifacip, Bruno, pela confiança. Agradecer ao professor coordenador do curso de Direito, Rodolfo Fares Paulo, e meu nome, em nome dos professores, Luiz Augusto, professor Luiz Carati. Antes de iniciarmos o nosso júri simulado, farei alguns esclarecimentos que entendemos necessário. Hoje adotamos todos os protocolos contidos no plano de contingência da Unifacip. Quando aqui chegamos, tivemos os nossos calçados desinfectados com hipoclorito de sódio, todos utilizando máscaras, mantendo distanciamento, álcool em gel, o local antes foi devidamente preparado, desinfectado, para que pudéssemos fazer esse júri simulado com toda a segurança. Também esclareço que a Unifacip mantém já há vários anos um projeto denominado Júri Simulado e que é destinado aos acadêmicos do primeiro e do segundo semestre do curso de Direito, e esse ano, em razão da pandemia, infelizmente, nós não conseguimos colocá-lo em prática, até porque há a participação de todos os alunos, dos primeiros e segundos semestres, tanto diurno quanto do noturno. De toda forma, para que não deixássemos de falar do Tribunal do Júri e do Júri Simulado, os professores Luiz Carati, Luiz Augusto, nosso coordenador, o professor Rodolfo e eu, nos dispusemos a fazer esse júri simulado, óbvio, de forma bem suprimida, bem curta, até mesmo em razão do tempo escasso que nós temos, por conta do toque de recolher, e nós temos um horário para o encerramento. Também esclareço que esse projeto do júri simulado, ele é coordenado pela professora Elisângela Marcari, mas hoje ela não pôde estar presente, por questões de ordem pessoal, particular. De toda forma, agradecemos também em nome da Unifacip. Antes de iniciarmos de fato esse júri simulado, apenas um esclarecimento que o Tribunal do Júri, uma cláusula pétrea contida no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, estabelece que ele tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e também esclarecer que os crimes dolosos contra a vida, que são julgados pelo Tribunal do Júri, embora possa ocorrer o julgamento de crimes conexos, são o homicídio doloso simples, o homicídio doloso privilegiado, o homicídio doloso qualificado, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, infanticídio e as formas de punição de aborto, o autoaborto, o aborto consentido, aborto provocado por terceiro sem consentimento da gestante, e o aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante, seja na forma simples ou na forma qualificada, e como disse também, alguns crimes que eventualmente sejam praticados em conexão com os crimes dolosos contra a vida. A competência constitucional do Tribunal do Júri, em razão da vis atrativa, atrai, então, a competência para o julgamento desses demais crimes que não são crimes dolosos contra a vida. Ainda aqui no projeto do júri simulado, os professores que coordenam esse projeto têm cuidado de trazer aos nossos acadêmicos um caso concreto, e há uma preparação especial para que esse projeto seja colocado em prática. É suprimido o número do processo, o código do processo, o nome de todas as partes, de modo que só aparecem os dados objetivos. E aí, os alunos são divididos em grupos, uns atuam na acusação, outros na defesa, alguns como testemunha, de modo que o projeto tem várias finalidades, não dá para elencar todas, até por conta do tempo exíguo que nós temos, mas principalmente tem o objetivo de incentivar os nossos acadêmicos à pesquisa, principalmente porque esse projeto é direcionado aos alunos de primeiro e segundo semestre, que ainda não tiveram contato com a parte especial do Código Penal, tampouco com o Código de Processo Penal.
Isso serve para demonstrar a eles, inclusive, para incentivá-los à pesquisa e principalmente para demonstrar que eles podem ir muito além daquilo que eles imaginavam e até daquilo que eles esperam quando adentram ao curso de Direito. Eles começam, então, a pesquisar questões de processo penal, questões até extrajurídicas, para formatar as suas teses, tanto de acusação quanto da defesa. Também ajuda os alunos a desenvolver a capacidade de argumentação, além da desinibição para falar em público. Óbvio que nós temos outros objetivos também com esse projeto, mas, como disse, nosso tempo é escasso, portanto, eu encerro por aqui. No dia de hoje, nós não trouxemos um caso concreto aqui da nossa região, nós trouxemos uma outra forma, um outro caso para que pudesse ser debatido aqui no Tribunal do Júri. Antes de dizer sobre o caso concreto, só esclarecer que o Tribunal do Júri, um procedimento especial contido no Código de Processo Penal, que inicia lá no artigo 406, ele é dividido em duas fases. Nós temos uma primeira fase denominada sumário de culpa, onde há o oferecimento de denúncia, recebimento de denúncia, instrução processual e, ao final, o juiz profere uma decisão, que pode ser uma decisão de impronúncia, absolvição sumária, desclassificação ou então a decisão de pronúncia, que é aquele ato em que o juiz declara-se incompetente para o julgamento daquele caso, por se tratar, ao menos em tese, de crime doloso contra a vida, e ele remete, então, o réu ao julgamento perante o Tribunal do Júri a ser desenvolvido em plenário do Tribunal do Júri. Além disso, ele tem uma segunda fase, e esta segunda fase, chamado juízo da causa, se desenvolve todo perante o plenário do Tribunal do Júri, havendo uma nova instrução processual, na sequência os debates entre acusação e defesa, e ao final, se não houver nenhuma diligência a ser realizada, nenhuma dúvida a ser sanada pelos elementos que compõem o conselho de sentença, é proferida a decisão, quando então os jurados vão decidir se aquele que foi acusado é culpado, inocente, se haverá a desclassificação de um crime para o outro, e assim sucessivamente. No nosso caso de hoje, trata-se da acusação de um crime de homicídio qualificado com duas qualificadoras em desfavor do Batman, acusado de ter assassinado o Coringa. Eu vou fazer, não é a praxe do Tribunal do Júri, do julgamento perante o Tribunal do Júri, mas eu farei a leitura da denúncia e já antecipo que esta denúncia foi recebida, devidamente processada. Ao final, o réu foi pronunciado, não houve recurso nem da acusação e nem pela defesa, a pronúncia transitou em julgado e, a partir de então, iniciou-se a segunda fase do julgamento perante o Tribunal do Júri, que se desenrolará hoje, daqui a alguns minutos. Apenas a leitura da denúncia para aqueles que nos acompanhem possam tomar ciência, ter ciência dos detalhes, até porque são os senhores e as senhoras que nos acompanham que proferirão a decisão final, condenando ou absolvendo o réu. Então, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Sinop, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do promotor de justiça signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem à presença de Vossa Excelência oferecer denúncia em desfavor de Batman, e aí tem a qualificação, endereço, CPF, RG e todos os demais dados necessários. Em razão dos fatos delituosos a seguir descritos, consta dos inclusos autos do caderno investigativo que no dia 20/8/2015, a vítima Coringa atacou e deixou paraplégica a pessoa de Bárbara Gordon e, após esta conduta, mostrou as fotos desse episódio para o pai da garota, o comissário Gordon. Ademais, o Coringa também sequestrou e manteve em cárcere privado a pessoa do comissário Gordon. Em razão desses acontecimentos,
o réu Batman saiu à procura do comissário com o propósito de libertá-lo, bem como de capturar e apresentar à justiça o criminoso Coringa. Consta do caderno informativo que, num primeiro momento, o réu Batman obteve êxito em encontrar e libertar o comissário Gordon. Enquanto o libertava, Batman e o comissário travaram uma longa conversa, de sorte que o comissário solicitou ao réu Batman que detivesse o criminoso Coringa e o apresentasse à justiça. Inclusive repetiu que o apresentasse à justiça. Apurou-se que, atendendo ao pedido do comissário, o réu Batman saiu à procura do criminoso Coringa, obtendo êxito em encontrá-lo, e ainda no mesmo dia, ou seja, 20/8/2015, nas dependências de um parque de diversões abandonado, localizado às margens da Avenida América, número 200, nesta urbe. Ao encontrá-lo, travaram uma violenta briga, no momento em que o Coringa sacou uma arma que, ao ser disparada, revelou apenas uma bandeira estampada com uma onomatopeia. Cansado, aliás, ele disse que aquela situação o lembrava de uma piada. O réu Batman, não resistindo ao ridículo daquela situação, e ainda na chuva, começou a rir. Ato contínuo, matou a vítima Coringa pelo motivo torpe da vingança, haja vista que Coringa havia deixado paraplégica a senhora Bárbara e mostrado as fotos desse fato para o pai da garota. Consta ainda que o réu, para matar a vítima, quebrou-lhe o pescoço, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, consta do caderno informativo que o réu pertence a uma milícia privada e que praticou o crime sob pretexto de prestar serviço de segurança para toda a sociedade. Ao final, o Ministério Público ofertou a denúncia em face do réu Batman, dando-lhe como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, motivo torpe, e 4, recurso que dificultou a defesa da vítima, combinado com o parágrafo 6º, uma causa de aumento, em razão do criminoso pertencer à milícia privada e ter praticado o crime a pretexto de serviço de segurança. A denúncia foi recebida, autuada, o réu foi citado, apresentou resposta aos termos da acusação e, após audiência de instrução, as partes apresentaram as alegações finais e, ao final, o réu foi pronunciado nos termos da denúncia. Não havendo recurso das partes, houve o trânsito em julgado da pronúncia e, no dia de hoje, é levado ao julgamento perante o tribunal do júri o réu Batman. Presentes: o réu, a testemunha, arrolado pela defesa, a acusação e todos os demais integrantes do Poder Judiciário. Damos início ao julgamento do réu Batman perante o tribunal do júri desta comarca. Uma vez formado o conselho de sentença, damos início aos trabalhos e iniciaremos com a oitiva da testemunha, arrolado pela defesa, haja vista que a acusação não arrolou testemunha, de modo que a defesa arrolou como testemunha o comissário Gordon. Por favor, senhor comissário. Pessoal, entrega o microfone para ele, pega o primeiro, isso, o primeiro, porque são vários microfones ali, e aí cada um usa um para todos não usar o mesmo microfone, ok? Boa noite, senhor comissário Gordon. Antes de começar o seu ato de interrogatório, farei algumas perguntas que são necessárias. O senhor é amigo ou inimigo da parte, amigo ou inimigo da vítima, ou amigo ou inimigo do réu? Mantém com algum deles grau de parentesco? Então esclareço que a partir de agora o senhor está compromissado, tem o dever de dizer a verdade,
Caso falte com a verdade, o senhor pode ser processado, inclusive, pelo crime de falso testemunho. Como o senhor foi arrolado pela defesa, passo a palavra à defesa para que possa iniciar o ato de inquirição da testemunha. Se fornecer um outro microfone aqui para ele, um microfone sem fio. Boa noite, senhor Gordon. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor poderia me relatar o que aconteceu no dia do suposto homicídio do senhor Coringa? Eu estava no meu apartamento junto com a minha filha, quando o Coringa apareceu e efetuou um disparo contra ela, e eu fui sequestrado e levado para um parque de diversão, onde eu fui mantido em uma jaula, onde eu fui torturado, onde tiraram a minha roupa, e logo após apresentaram fotos nuas da minha filha. Mais alguma coisa o senhor pode trazer para nós a respeito do suposto homicídio que o senhor viu? No momento o Batman chegou, me tirou da jaula, né? E eles tiveram uma briga, né? Onde o Coringa tentou diversas vezes matar o Batman, tentando com a injeção de ácido. E a todo momento o Coringa pedia para que o Batman o matasse. Mas em nenhum momento o Batman teve esse tipo de atitude. O senhor pode especificar melhor como ocorreu essas tentativas, então, essas brigas? O senhor pode falar melhor sobre isso? Onde elas ocorreram? Ocorreram todas no parque de diversão, onde eles brigaram, como eu disse antes, né? E por diversas vezes o Coringa tentou matá-lo, né? Com ácido, mas em nenhum momento ocorreu isso. E logo após eles foram para uma sala de espelho, né? E nesse momento eu não tive mais contato. Após a sala de espelho, o senhor viu mais alguma situação que o senhor pode contar para nós? Eles tiveram uma briga, né, como eu disse antes, e logo depois o Coringa desapareceu numa cortina de fumaças. O senhor se lembra se em algum momento o Batman estrangulou o Coringa? O senhor presenciou alguma agressão física depois que eles saíram da sala dos vidros, do cristal? O Coringa empurrou o Batman, né? Mas eles... O senhor pode repetir a pergunta? Depois que eles saíram, o senhor se lembra dele estrangular a vítima, senhor. o Coringa? Não, não estrangulou. O senhor tem mais alguma informação para poder trazer para nós a respeito desse suposto crime? Não, senhor. E eu vou fazer uma pergunta. O senhor viu o réu Batman matando o Coringa? Não, senhor, ele não matou o Coringa. Sem mais perguntas, excelência. Acusação, com a palavra. Só precisa pegar aqui, não, o outro microfone, o outro. Não, passa para lá, please. Lá. Bruno. Isso. Boa noite, comissário Gordon. Boa noite. Eu vou lhe dirigir algumas perguntas para que nós possamos esclarecer todo o histórico e os fatos hoje julgados. Inicialmente, eu gostaria de perguntar para o senhor em que condições o senhor estava no momento em que o senhor presenciou a briga entre o Batman e o Coringa? Eu estava numa jaula, né? Eu estava sem roupa, onde eu fui torturado e me deixaram com uma coleira, né? O senhor havia sido torturado anteriormente, então? Sim, senhor. O senhor estava completamente lúcido? Sim, senhor. Perfeito. Fora a tortura, o que mais ocorreu com o senhor dentro da jaula, que o senhor disse que estava dentro? Foi apresentado fotos da minha filha nua e baleada. Então, juntamente com a tortura física, lhe apresentaram fotos da sua filha nua e baleada. Sim, senhor. Ok. Após o Batman e o Coringa terem entrado no labirinto de espelhos, o senhor ouviu entre eles alguma briga? Não, senhor. Nesse momento eu não tive contato visual ou auditivo. Perfeito. No momento seguinte, quando eles saíram do labirinto de espelhos, o senhor estava vendo? Sim, senhor. Os dois? Ok. Consta na denúncia
que a vítima coringa, ela caiu ao chão com uma arma de fogo e disparou. Só que a arma era uma arma falsa e dela saiu uma bandeirola. É verdade? Sim, senhor. Neste momento, então, o coringa estava ao chão e o Batman em pé. Nesse momento eu não consegui ver, senhor. Esse momento vocês não estavam vendo. Logo após isso, consta ainda dos autos que eles tiveram uma conversa, inclusive o coringa lhe contou uma piada. O senhor ouviu a piada? Não, senhor, nesse momento eu não consegui ouvir a piada. Mas o senhor conseguia vê-los? Sim, senhor. Perfeito. Ato seguinte, consta nos autos que o Batman exterminou com a vida do coringa. O senhor estava vendo eles neste momento? Sim, senhor, mas no Batman não matou o coringa. Perfeitamente. Após os fatos, o senhor tornou a ver o coringa? Não, senhor, nesse momento o coringa saiu. Sim, mas após todos esses eventos, o coringa tornou a aparecer? O senhor o viu novamente? Não, senhor. Somente, excelência. Muito obrigado. Mais algum fato que o senhor se lembre, que o senhor possa esclarecer? Não, senhor. Ok. Muito obrigado. O senhor está... A acusação dispensa, a testemunha, a defesa dispensa, o senhor está dispensado. Muito obrigado. Não havendo mais testemunhas a serem inquiridas, nós, na sequência, efetuaremos o interrogatório do acusado. Pode conduzir o acusado Batman para que possa ser interrogado? Muda a câmera aqui para nós. Isso, pode sentar agora. Pode ir, Rodolfo. Olá, boa noite, senhor Batman. O senhor tem conhecimento das acusações que pesam em seu desfavor? É necessário algum esclarecimento sobre os fatos? Ou o senhor já tomou conhecimento da denúncia? Sim. Tomou conhecimento? Pois bem, esse é seu ato de interrogatório, o momento em que o senhor pode apresentar a sua versão dos fatos, sobre os fatos, é o momento da sua autodefesa, e o senhor também... Desligar ali. E o senhor também tem a garantia constitucional do direito ao silêncio. Caso o senhor pretenda, o senhor pode se manter em silêncio, ou então responder tão somente as perguntas da sua defesa, ou da acusação, as minhas perguntas, ou não responder nenhuma pergunta, de modo que o silêncio não importará em prejuízo à sua defesa. Ok? Sim. Pois bem, os fatos que constam da denúncia em seu desfavor são verdadeiros, não são verdadeiros, são verdadeiros em parte? Não são. Não são verdadeiros. Não sendo verdadeiros os fatos, o senhor tem algum motivo particular a que atribuí-lo? Por que lhe atribuíram esta acusação? Não. Também não. O senhor eventualmente conhece a pessoa ou as pessoas a quem devam ser atribuídos a prática desse fato descrito na denúncia? Não, excelência. Não. Não tendo conhecimento de a quem deve ser atribuído, o senhor não esteve com essas pessoas antes ou após a infração? Não, excelência. Onde o senhor estava no dia 20/8/2015 por volta das 17 horas? O senhor se recorda? No parque. Num parque? Quem mais estava nesse parque? Coringa. Coringa? Além do Coringa, tinha mais alguém? Comissário Gordon. Comissário Gordon. E o que aconteceu lá no parque? O que aconteceu com o Coringa? O senhor sabe dizer? Até onde eu sei, o
foi informado que ele teria sido morto, mas não tem conhecimento sobre o fato. Não tem conhecimento sobre o fato. Como é que o senhor tomou conhecimento que ele foi morto? Por intermédio do processo. Só por intermédio do processo? Sim. Certo. O senhor chegou a ver o corpo ou alguma coisa nesse sentido? Não, Excelência. Não. Tem algo mais a alegar em sua defesa? Não, Excelência. Ok. Bom, na sequência, passo a palavra para a acusação. Boa noite, senhor Batman. Boa noite. Eu tenho algumas perguntas para o senhor. Inicialmente, eu queria perguntar: como que se deu o embate entre o senhor e o Coringa lá no parque de diversões? Eu tive uma perseguição contra ele, passando pela Casa de Espelhos. Em vários momentos, então, ele desferiu golpes contra mim, inclusive facadas, um pedaço de pau nas minhas costas, além de outras situações, então, onde eu sempre tentei desviar e me defender, mas sempre na medida do possível. Ok. Além disso, consta nos autos que o Coringa sacou de uma arma para disparar contra o senhor, e na verdade a arma era uma arma de brinquedo, e a arma ela soltou uma bandeirola, correto? Exato. Tá. Neste momento, o senhor estava em pé e o Coringa já estava ao chão, correto? Exato. Perfeito. Momento conseguinte a esse, vocês passaram a conversar. Inclusive, consta que ele havia lhe contado uma piada. Sim, de muito mau gosto. E ambos começaram a rir. E o que você fez após o fato de ambos estarem rindo? Eu apenas segurei a roupa dele pelo colarinho. Perfeitamente. O senhor voltou a ver o Coringa pela cidade após esses fatos? Não. Ok. Quando o senhor chega ao parque de exposição, o senhor encontra o comissário Gordon? Sim. Em que circunstâncias o senhor encontrou o comissário? Nu, dentro de uma jaula. Ele aparentava estar bem? Não. Não? Não. Havia marcas de algum tipo de tortura ou algo do tipo que pudesse ter ocorrido contra ele? Não reparei. Perfeitamente. Somente, Excelência. Passo a palavra para a defesa do réu. Boa noite, Batman. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Sim. Inicialmente, eu queria fazer alguns questionamentos no sentido de entender toda essa problemática entre o senhor e o senhor Coringa. O senhor tinha algum tipo de rixa com ele anterior ao ocorrido nesse dia, no suposto homicídio? Nós já tivemos vários embates, né? Sempre buscando pela justiça, né? Já tivemos vários embates, sim. Inclusive, em uma das ocasiões, ele assassinou o meu auxiliar, o Robin. Certo. Em algum momento, o senhor teve a oportunidade de liquidar com a vida dele em momentos anteriores ao ocorrido no parque? Várias vezes. O senhor se recorda um número de vezes? Todas as ocasiões, no momento do auto... Do momento que o senhor conhecia ele até o dia do evento. Perdi as contas de quantas vezes nós, então, tivemos esse embate, né? Mas só nessa última vez aí foram pelo menos umas 4, 5 vezes que nós tivemos, então, um confronto que poderia, então, levar a uma situação pior. O senhor tinha ciência que a arma dele era de brinquedo quando ele apontou para o senhor? Não, senhor. Para o senhor era verdadeira? Para mim era verdadeira. Consta também dos autos o senhor ter sido atingido pelas costas com uma paulada, né? Nós vamos ver imagens, e também uma tentativa de esfaqueamento pelas costas. Sim, senhor. O senhor não pensou aí numa tentativa, até mesmo legítima defesa, em cessar com a vida do Coringa? Não foi o meu treinamento, não foi assim. Sempre, então, pautei pela justiça. Não sou eu que faço. Certo. No momento final da briga, após a piada, o senhor se lembra da piada? Vagamente. Vagamente. Após o comento, então, dessa piada,
O senhor lembra qual foi a sua atitude diante dele? No início, eu confesso que eu fiquei meio assim, perplexo com a situação, mas depois eu acabei dando uma risada, assim. Em algum momento o senhor estrangulou a vítima coringa? Não, senhor. Nenhum momento? Nenhum momento. E para onde foi o coringa após a briga de vocês? Não tenho conhecimento, doutor. Joia. Muito obrigado. Sem perguntas. Sem mais perguntas, encerrado o interrogatório, o senhor pode se sentar ali ao lado do seu defensor. Não havendo nenhum ponto a ser esclarecido, encerrado as inquirições das testemunhas e interrogatório do acusado, daremos início, então, aos debates, quando terá um prazo de 30 minutos a acusação e depois, na sequência, 30 minutos a defesa, havendo a possibilidade de réplica e tréplica por 15 minutos. Com a palavra, a acusação. Obrigado, Excelência. A acusação vem perante todos os senhores no dia de hoje pedir que seja feita exclusivamente a justiça. Todos nós sabemos que com o avanço das instituições humanas e com o avanço da própria humanidade, toda a vingança ela é realizada exclusivamente pelo Estado. Quando uma pessoa, como o réu aqui hoje, o Batman, comete um crime, não é mais um outro homem que irá promover a vingança e a punição contra esse criminoso. Essa vingança e essa punição, ela cabe exclusivamente ao Estado realizá-lo. Porém, o que nós vemos é que o réu aqui presente, ele tem por hábito não concordar com essa atividade estatal. Ele prefere fazer ele mesmo a justiça. Tanto é que, se pegarmos o histórico, nós temos aí diversos crimes por eles praticados, entre outras infrações, como, por exemplo, infrações de trânsito diversas, nunca respeitando a legislação de trânsito, haja vista que nem mesmo o automóvel por ele utilizado é um automóvel homologado. Excelência, não consta nos autos a respeito da vida pregressa do funcionário, não consta nenhuma ficha criminal. Consta necessariamente porque, inclusive, a sentença de pronúncia ela afirma sobre a juntada de todo o histórico do réu aos autos. Então, nem mesmo na sua condução de um veículo automotor, o réu Batman, ele obedece aquilo que a legislação determina. Entre outros casos, aonde é noticiado aos montes, e se sabe pela mídia, aonde ele tenha agredido outras pessoas, ele tenha invadido propriedade privada. Então nós estamos diante de uma pessoa que se considera um justiceiro, diante de um indivíduo que ele acredita que ele possui o poder maior e supremo para realizar a justiça, e não mais a organização estatal que a evolução da sociedade nos deu. Estamos diante de uma pessoa realmente perigosa. Ademais disso, nós temos que tomar bastante cuidado. O comissário Gordon foi bastante enfático em dizer que, não, em nenhum momento Batman matou o Coringa. Porém, nós temos que tomar um seguinte cuidado. Como bem relatado pelo próprio comissário Gordon e também relatado pelo Batman, o comissário Gordon ele foi encontrado em uma circunstância aonde não é possível que nós tenhamos a palavra dele como uma palavra extremamente crível. Ele havia sido violentado fisicamente, bem como havia sido violentado psicologicamente. Tanto que o Batman encontra nu dentro de uma jaula, aonde ele mesmo alega que foi violentado fisicamente, e também houve violência contra ele em relação à sua psique, no momento em que o Coringa se vale das fotos da filha do Gordon, baleada e nua, exatamente para fazer essa tortura psicológica. O Gordon, ele revela com uma assertividade uma boa parte dos fatos que ocorreram naquela noite. Porém, ele não tinha a visão absolutamente clara
e mesmo que tivesse uma visão absolutamente clara, ele não tinha condições mentais próprias para poder determinar se houve ou se não houve um homicídio, haja vista que ele estava longe o suficiente para nem mesmo ouvi-los conversando e ouvi-los gargalhando. Fora isso, provavelmente a defesa virá com uma tese de legítima defesa. E aqui mora o coração da tese da defesa. Por quê? A nossa legislação ela é muito clara. Toda vez que uma pessoa estiver em uma ameaça atual ou iminente de uma violência injustificada, aquela pessoa em ameaça poderá reagir contra o seu agressor com o intuito de defender-se. Isso é a legítima defesa trazida pelo nosso Código Penal. Entretanto, olha que interessante. A legítima defesa ela é caracterizada por uma ameaça iminente ou atual. Realmente, tanto a vítima quanto o réu, eles entraram em um confronto físico e houve uma briga efetiva entre ambos. Tá? Tanto que o réu aqui presente foi vítima de um ataque com ácido, foi efetivamente vítima de um ataque com uma faca e foi também vítima de um ataque com um pedaço de pau pelas costas. Mas olha que interessante. O réu aqui presente é uma pessoa extremamente treinada. E contra todos esses ataques ele conseguiu se livrar. Ele se livrou do ácido, ele se livrou da facada e ele se livrou de uma paulada pelas costas. Aí, quando a vítima já está desarmada, aos chãos, com uma arminha de brinquedo na mão, que disparou uma bandeirinha escrita bang, 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 o réu se aproxima e mata a vítima. Uma pessoa qualificada para o ato, treinada para realizar este ato, diante de uma vítima que já não oferecia mais nenhum perigo. Não havia mais risco nenhum para a vida do réu. Ele vai lá e, de maneira deliberada, mata a vítima. O réu, após matá-lo, pratica um segundo crime, que é o crime de ocultação de cadáver. Por quê? Porque o cadáver não foi encontrado. Então nós não temos um cadáver. Mas também nem o réu e nem mesmo o comissário Gordon, que é a nossa autoridade máxima da polícia, voltou a ver a vítima novamente. Um conhecido criminoso da cidade. Diante desse cenário, nós temos que, por obrigação moral, condenar o Batman, diante do fato de que o Batman, ele não agiu em legítima defesa, ele já não encontrava-se em risco no momento em que ele mata o Coringa. Da mesma forma que nós devemos puni-lo, porque houve efetivamente a morte da vítima, haja vista que ela não foi mais encontrada. Então, para que se faça justiça no dia de hoje, embora a vítima não era boa pessoa, né, não cabe a um homem achar-se acima do bem e do mal, achar-se soberano e superior aos outros. Ele deve ser punido por uma condição de justiça. É só, Excelência. Obrigado. Encerrada a sustentação da acusação, a defesa tem a palavra. O senhor tem 30 minutos para sua defesa em plenário. Boa noite, senhores, senhoras. Cumprimento, então, o excelentíssimo magistrado presidente do nosso júri, parquê, diretores, coordenadores e vocês que estão em casa. Vocês são jurados de uma sessão solene e têm oportunidade de não perpetuar com esta armação do Ministério Público em cima do meu cliente. O Batman, esse mesmo, das suas histórias, das suas glórias em proteção da humanidade, está sentado hoje nos bancos dos réus, respondendo sobre um possível e suposto homicídio de Coringa. E ainda pior, sob um pretexto ou falso pretexto que a pobre defesa, então,
com seu pequeno leque de opções, diferentemente do Ministério Público, que tem todas as ferramentas em suas mãos, mas foi incapaz de trazer hoje, nesse plenário, uma única testemunha. Ao contrário, tentou descaracterizar a prova testemunhal da defesa, que não tem uma vírgula de conduta para poder ser falado contra. Muito me surpreende o Ministério Público querendo levar a todo custo a condenação de um inocente. E isto arranha a imagem do Ministério Público, coloca em xeque a própria justiça, uma vez que muito do contado não consta na própria denúncia, nos próprios autos. Até mesmo o próprio ato do suposto homicídio de Coringa é contado de forma diversa. Nós vamos verificar hoje aqui o acontecido. Nós temos imagens do dia do ocorrido. Diferentemente do alegado do Ministério Público, não cabe a mim alegar uma legítima defesa. Sabe por quê? Não ocorreu crime, não ocorreu homicídio naquela data. Ao contrário do alegado pela acusação, nós estamos falando de uma tentativa de classificar o meu cliente como um assassino, coisa que nunca foi. E na pior das situações, não consta nos autos um único laudo pericial do local. E nós vamos ver nas imagens, mesmo com os policiais chegando imediatamente após o suposto crime, não tem uma testemunha de acusação, que são os policiais. Me soa muito estranho esse ocorrido, senhor Ministério Público, com todas as armas para poder buscar a condenação daquele senhor, e o senhor não alcançou. Tentou aqui criar falácias, criar histórias, tentar contar da conduta do motorista Batman, mas em nenhum momento falou sobre o perfil desse indivíduo, um perfil ilibado, que sempre buscou pela prestação da justiça, pela aplicação da lei. Então, hoje, nós temos aqui um grande problema. A tentativa de se condenar um indivíduo a qualquer custo, pelo simples fato de uma vaidade do Ministério Público. Vaidade essa que os senhores julgadores não podem perpetuar, não podem assinar, desde que ele carregue o peso da tentativa de condenar o inocente. Mas não, senhores. Os senhores não podem condenar aquele indivíduo, aquele mesmo indivíduo sereno, que veio de forma espontânea, contou sua versão, teve várias oportunidades naquela mesma noite de ceifar a vida desse bandido, que sua ficha criminal ultrapassa a lista da maioria dos bandidos de todo o país. Mas mesmo assim, por mais uma vez, ele agiu dentro da lei, mesmo essa lei colocando sempre esse indivíduo em liberdade. Por que ele estava naquele dia no parque? Porque o manicômio do qual estava preso não deu conta de manter ele preso. E o senhor Coringa foi à rua novamente. E por mais uma vez, lá estava Batman para fazer cumprir a lei, para fazer cumprir a ordem. E é esse mesmo Batman que está aqui no banco do réu hoje. E os senhores têm um papel importantíssimo. Esta instituição, o júri, é a instituição mais democrática da ordem do direito. E os senhores não podem, numa simples conversinha de Ministério Público, acreditar numa tese dessa. Os senhores são inteligentes ao ponto de saber que o Ministério Público só pode estar brincando com uma denúncia tão superficial como essa. É mais ou menos assim. Como eu não tenho como comprovar o homicídio, então eu vou jogar o quê? Uma ocultação de cadáver. Porque se não há corpo, não há crime. Ah, mas eu tenho ocultação. Que ocultação? Sem nenhuma testemunha ter visto? Nem a mesma. Nós vamos checar as imagens aqui e vamos ver que policiais acompanharam a fase final da discussão entre os dois envolvidos. Por favor, coloca a apresentação do PowerPoint, por favor. Os senhores vão poder acompanhar os autos do processo, as diferentes alegações trazidas hoje, neste plenário, como elas vão de encontro com o que está expresso nos autos. E se não está nos autos, não está no mundo. E se não está no mundo, o meu cliente não pode pagar por isso. Não cabe, tudo certo? Não cabe, então, sobre argumentos aleatórios, a condenação do inocente. Ele aparece aqui não, né? Ah, beleza.
Deixa eu jogar para cá. Tá ok? Então, gente, este que nós vamos acompanhar agora são imagens não, são documentos constantes nos autos. E olha, graças à tecnologia de hoje, nós temos imagem das câmeras do dia do parque, inclusive da discussão final dos dois. E isto que deveria o Ministério Público hoje não está tentando buscar a acusação, a condenação de Batman, deveria ele, como ordem do direito, pedir sua absolvição. E aí só ir pulando, como é que é? Tá, só joga bem lá para baixo que eu vou só... Pode fazer aqui? Vem aqui para mim, por favor. Para cima aqui, ó. Aqui, pode colocar aqui, ó. Aqui, nos deparamos, então, com a terceira tentativa, para não perdermos mais tempo. Terceira tentativa de Coringa matar Batman. Momento, então, que ele leva uma paulada pelas costas. Por favor, pule a cena. Se não bastasse, olha o que ele faz, numa quarta tentativa, o mesmo tenta esfaqueá-lo pelas costas. Se não, continuando, observe então que Batman desarma-o, não utilizando excesso algum, apenas para se proteger. E aí então, em ato contínuo, mesmo depois de ter evitado tomar uma facada pelas costas, deixa eu colocar, por favor. Olha que Coringa faz, saca uma arma. Nobre, para quê? Como vou identificar se aquilo é uma arma de mentira ou de verdade? O senhor já teve uma arma apontada para a sua cara? Se o senhor não teve uma arma, o senhor não tem como saber se é de mentira ou de verdade. Mas mesmo assim, você pode observar a reação do Batman após ter uma arma apontada para a sua cara. Ele tenta dialogar. Observe então o que ele diz. Ele diz, maldição está vazio, este Coringa. E não para por aí. Bem, o que está esperando? Coringa pede pela sua morte. E mesmo assim, temos então que Batman o responde. Porque não é isso que eu quero. Porque estou cumprindo a lei. Isso está nos autos do Ministério Público. O senhor não viu? Mas se não foi aqui, Coringa, então, não estava no chão quando ele foi teoricamente estrangulado. Por favor, coloque a próxima imagem. Em ato contínuo ainda, Batman o convida para trabalhar, para largar a vida do crime e ser uma pessoa justa e honesta. Mas não bastou. Pode continuar. Observamos então que ele nega, ele diz que é tarde demais para procurar ajuda. E então, no último ato, observe, não tem nenhum dos dois no chão, Ministério Público. Batman não voou no gogó do Coringa e o estrangulou. Observe que primeiro ele conta uma piada, ambos riem juntos, podem colocar. E o grande desfecho da noite de hoje, que nós não podemos deixar ou fechar nossos olhos. Batman empurra Coringa, empurra, vai chegar ainda, né? Empurra, observe, em momento algum há qualquer tipo de estrangulamento da pessoa do Batman contra a pessoa do Coringa. E não para por aí, Ministério Público. Olha ali por trás o que nós temos. Farol de viatura. A polícia já estava chegando no local, visualizou toda essa discussão e eles não viram? Cadê a testemunha de acusação que estava lá? E aí, em ato final, terminamos sem corpo, sem vítima. Simplesmente Coringa desaparecendo na escuridão. Mais uma vez, mostrando como é vaidoso, traíra. E, em momento algum,
temos ali corpo, sangue ou vítima. E nesta noite, não podemos, então, ter a tese de legítima defesa. Nós queremos aqui a absolvição de Batman. Uma vez da não ocorrência do homicídio, se não tem homicídio, não tem condenação. E se não tem prova, Ministério Público, não há como falar, então, em condenação de Batman. E nesse sentido, então, vou encerrando aqui a defesa do meu cliente, inocente. Batman é inocente. E vocês não poderão perpetuar uma condenação. Vocês, jurados, não podem, então, contribuir com este absurdo do Ministério Público. Nesta noite de hoje, não. Nesta hoje, não. Essa noite, vocês têm responsabilidade em fazer valer a justiça. Na noite de hoje, ok? Muito obrigado. Sequência ao julgamento, pergunto à acusação se ela fará uso da réplica. Não, excelência. Não havendo o uso da réplica, não haverá, portanto, a tréplica. Entretanto, a acusação, aliás, a defesa, solicita a exibição de um documento já contido nos autos para que os senhores jurados possam, na sequência, então, decidir pela absolvição, pela condenação ou por desclassificação do delito imputado ao acusado Batman. Boa noite. Interrompemos nossa programação normal com uma notícia inédita e bombástica em primeira mão que acabamos de receber aqui nos estúdios do Jornal Nacional. Enquanto ocorria o júri do Batman sob a acusação de suspeita de homicídio e ocultação de cadáver do senhor Arthur Fleck, mais conhecido como Coringa, nas dependências do STFF da Faculdade FACIP, na cidade de Sinop, Mato Grosso, um cinegrafista amador flagrou as imagens do senhor Coringa que passamos a exibir neste momento. Acharam que eu tinha morrido? O vídeo mostra, mais uma vez, a ousadia do senhor Coringa ao ser flagrado nas escadarias do Tribunal do Júri, bem ao lado de onde Batman está sendo julgado por sua morte, após o seu desaparecimento por meses, demonstrando assim total desrespeito com as leis e com as autoridades brasileiras. Coringa havia desaparecido depois de uma discussão com Batman em um parque de diversões. Durante meses, todos achavam que Batman havia assassinado Coringa, após terem conversado e discutido, onde Coringa, inclusive, pediu a Batman que o matasse e acabasse com a rivalidade existente entre eles. Depois das imagens que acabamos de assistir, não há mais dúvidas. Coringa está vivo e Gotham City não está mais a salvo deste vilão. Boa noite.
Ok. Encerrado a exibição do vídeo, pergunto aos jurados se há algum ponto a ser esclarecido, se resta alguma dúvida e se tem alguma pergunta a realizar. Sendo informado que não há perguntas nem dúvidas pelos senhores jurados, então, dando sequência ao julgamento desse caso aqui perante o Tribunal do Júri, nós passamos à votação dos quesitos na sala secreta. E no nosso caso aqui, é óbvio que o Código de Processo Penal, e aqui apenas a título de esclarecimento, o Código Penal estabelece uma regra de quesitação. Inicialmente se pergunta sobre a materialidade, se o fato aconteceu. Na sequência, há a indagação sobre a autoria delitiva, autoria ou participação, caso tenha sido reconhecido a prática do fato, e posteriormente há um quesito que é obrigatório, que é o terceiro quesito, onde há a pergunta se o jurado absolve o acusado. Como o nosso tempo é escasso, não podemos lançar aqui as quesitações. Há uma única pergunta que deve ser respondido por aqueles que nos acompanham, se os jurados que nos acompanham absolve ou se condena o acusado. Vamos dar 3 minutos, Rodolfo? Vamos dar mais 2 minutos, Rodolfo? Aí nós... Pois bem, encerrada a votação da quesitação, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Sinop entendeu por bem absolver o acusado, cujo resultado foi 19 votos a 5. 19 componentes do Conselho de Sentença absolveram o acusado e 5 componentes do Conselho de Sentença condenaram o acusado. Portanto, por maioria de votos, o réu foi absolvido dos crimes que lhe foi imputado. Ok? E assim nós encerramos esse júri simulado. Como eu disse no início, iríamos suprimir inúmeras fases processuais. A ideia era passar mais fases processuais, mas como esclarecemos no início, o tempo é muito exíguo, há o toque de recolher, portanto nós ficamos limitados aqui com o tempo e vamos obedecer e cumprir as disposições legais, o decreto municipal. De uma próxima, com mais tempo, se Deus quiser, já sem essa pandemia, faremos um outro júri simulado, se Deus quiser, também envolvendo os alunos da Unifacip, e aí suprimindo um pouco menos as fases processuais do julgamento perante o Tribunal do Júri. Mais uma vez, agradeço à Unifacip, coordenador, professor Rodolfo, professor Luiz Carati, professor Luiz Gustavo, o nosso diretor, e a todos que nos ajudaram e que colaboraram para que esse júri simulado pudesse ocorrer. Muito obrigado, em nome da Unifacip, boa noite a todos. Até uma próxima. Valeu, pessoal.